E aí, gente, tudo bom com vocês? Hoje trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Eu vou abordar um assunto com vocês. Não é um assunto um pouco delicado, né? Mas o que eu vou falar aqui com vocês é a minha vivência, não é uma coisa que eu não sou médica, não sou profissional, mas é uma coisa que eu estou vivenciando. E aí eu vou trazer um pouco para vocês aqui do que eu estou vivenciando hoje. Eu vim relutando para fazer esse vídeo, entendeu? Mas aí Deus colocou no meu coração para eu abordar esse assunto, até mesmo com as mulheres, hein? Eu não sei quem está precisando escutar, ouvir em relação a esse assunto, mas hoje eu vou trazer aqui para vocês em relação a esse assunto. O assunto é que eu tenho miomas. Galera, eu tenho miomas. Eu não sou mãe, não tenho filhos, nunca engravidei na minha vida. E de 2 anos pra cá eu descobri o mioma. Eu já tava com, assim, eu já tava desconfiada, né? Por causa de quê? Por minhas regras que eu falo, a minha menstruação, né? Porque todo mês que eu menstruava, o fluxo de sangue era muito intenso e tinham coágulos de sangue. Eu falo coágulos de sangue porque os profissionais abordam assim, coágulos de sangue. Então, por eu estar com esse intenso tempo sanguíneo, sangrando direto, em 15 dias, praticamente eu saía de um mês menstruando, voltava no outro mês da mesma forma. E aí, como eu não trabalho só aqui, eu trabalho também de CLT, e aí eu tenho um plano de saúde e fui procurar um profissional. E desse profissional eu fui procurar, que é a ginecologista, e aí eu fui até ela, ginecologista clínica, passei por ela, tal. Ela fez eu fazer alguns exames, alguns procedimentos que eu precisei fazer para ver o que era, na verdade, o que eu tinha. E aí eu fiz todos esses procedimentos que ela me pediu, e teve um procedimento que eu fiz, que é um exame que se chama a transvaginal, e nessa transvaginal deu um que tava com os miomas, com essa coisa sanguínea. E lá a médica, quando fez o exame e tal, ela me falou que tinha um que estava dentro do meu útero e que era um pouco preocupante, né? Porque ele estava dentro do útero. Tá, nesse tempo, nesse período, ele não tinha ainda crescido o útero, o meu útero, né? Não tinha elastecido o útero. E aí, nesse meio tempo de eu fazendo os exames e tudo, quando eu retornei na minha médica de novo, que ela pediu para fazer um exame mais específico, aí deu para ver que ele já estava avançado, que o útero também já estava avançado junto com ele. E aí eu trabalhando, eu fui sendo acompanhada por ela tal, aí ela me pediu para eu passar a tomar um remédio, que esse remédio o remédio, ele é de evitar, para eu não ficar sangrando, e evitar o sangramento. Como eu estava sangrando muito, perdendo muito coisa, até porque estava me prejudicando, porque minhas plaquetas de sangue ficaram muito baixas, e eu tive que procurar outro profissional, que é o clínico geral. E esse clínico geral, quando viu a minha situação do meu sangue muito baixo, minha anemia estava muito elevada, minhas vitaminas, vitamina D, vitamina E, estava muito elevada. E aí eu precisei fazer outros procedimentos, tomar outros tipos de remédio, me alimentar melhor, porque devido o fluxo de sangue estar intenso, e aí levou a outros problemas também. E aí, graças a Deus, eu consegui tratar. Mas antes disso, eu passava muito mal, ficava ruim, passava muito mal. Às vezes eu tava no trabalho, eu tinha que sair
ir para emergência, porque eu não estava muito bem de saúde, meu sangue, minha plaqueta de sangue estava tão baixa, que às vezes eu estava em pé assim, me dava um cansaço, uma canseira, um desgaste físico que eu tava. E aí procurei esses profissionais e descobri essa doença e comecei a tratar, a cuidar. Aí passei a tomar os remédios de evitar, né? Que se chama. É porque eu me esqueço sempre o nome. Eu falo de evitar mesmo. Dá desculpando aí. Eu falo de evitar mesmo. E aí passei a tomar esses remédios, tal. Esses remédios eu tomo contínuo. Não parei de tomar. Tenho que tomar todos os dias. Até porque para não sangrar. Mas mesmo assim, como ele cresceu, ele cresceu também o útero. Aí o que acontece? Sempre eu estava sangrando, mesmo tomando os remédios, mas sempre eu estava sangrando. Eu estou contando a minha vivência. Eu estou falando de mim, eu não estou dizendo assim, que o profissional disse que não. Eu estou falando o que está acontecendo comigo. E aí passei a tomar esse remédio, todos os dias eu tomo esse remédio. Aí ela passou o remédio até um pouco caro, até um pouco carinho esse remédio, e aí eu compro todo mês para tomar, 28 dias, consecutivo. Acaba uma cartela, começa outra, acaba uma cartela, começa outra. E aí, nesse coisa, ela viu que não tinha mais jeito de ela me acompanhar, a minha médica ginecologista clínica, ela falou comigo, olha, eu vou passar você para ginecologista cirurgião, porque aí seu caso agora só é um caso de cirurgia. E aí ela me passou, me deu um guia, eu marquei a minha médica cirurgiã, fui até ela, e aí a gente começou os procedimentos. Ela viu meus exames, ela viu minha coisa, ela conversou comigo, perguntou se eu queria só os miomas ou eu queria tirar também o mioma e o útero. Aí eu conversei com ela, disse, olha, doutora, minha família tem meio que casos na minha família de que as pessoas têm miomas. E aí, como o meu útero já tinha elastecido, já tinha crescido, que o que estava dentro do útero, ele cresceu muito rápido, ele proliferou muito rápido. E aí ela falou assim mesmo comigo, olha, no seu caso não temos mais jeito mesmo. Porque mesmo que você quisesse salvar o seu útero, não tinha mais jeito, porque ele já tinha crescido o útero. E aí ela pegou, me pediu para fazer outros exames também, pedindo para fazer os exames para ver a endometriose, para ver como é que estava também o procedimento da endometriose. E aí, nesse meio tempo, eu fui fazer esses exames. É um exame muito chato, é um exame assim chatinho, que você tem que fazer dietas, não pode comer comidas de cores, tem que tomar laxante, tem que fazer um bocado de coisa. Passar um dia inteiro fazendo coisa antes de fazer um exame. Para quando chegar lá, ela ainda bota uma bisnaga dentro de você e tudo, para limpar o intestino, para chegar a fazer esse exame, que é uma transvaginal, mas é uma transvaginal complexada, né? Mais avançada, mais coisa para ver como é que também estava o tamanho da endometriose, que é outros casos também que tá assim tomando conta das mulheres, né? Cada caso é um caso diferente. Esses dias mesmo eu descobri um caso de uma menina que a endometriose dela é tão profunda, tão coisa, que ela sangra pelo umbigo. Ela mesmo me contou, né? Que ela sangra pelo umbigo. E é uma doença assim que ela toma o intestino também. Se a gente não cuidar, ela acaba também tomando o intestino. Assim, eu fiquei pesquisando e algumas pessoas também que eu conheço que tem me falou sobre isso, né? Não pode comer qualquer coisa, coisa gordurosa, essas coisas tudo tem que sempre estar fazendo dieta. Tá, aí fiz esse exame, só que o meu não deu alterado, não deu alto, ainda tava bem pequeno, tava pequeno. Ela falou comigo, a médica, e aí, médica, doutora, como é que tá a minha endometriose? Ela falou, olha, sua endometriose tá pequena, mas quando você fizer a cirurgia do mioma, dá pra tirar ela também
a endometriose, tá? E aí, passando essa luta, passei praticamente um ano fazendo exames, indo para médico. O ano passado mesmo foi um ano assim para mim, que eu fui muito para médico o tempo todo. Entrei o ano indo para médico, né, para me tratar, e para clínico, e para vários médicos, né? Eu fui em vários médicos porque foi acarretando muita coisa. E aí eu tive que ir para fazer minha cirurgia, eu tive que ir para o eu tive que ir para outros profissionais para fazer o exame da diabetes, tive que fazer exame de pressão, né, que é aquele, o mapa, tive que fazer o exame da esteira, que é tudo isso aí para antes de fazer a cirurgia, né? Eu tive que fazer vários tipos de exame para me organizar para fazer minha cirurgia do mioma. Só que eu tive alguns problemas com o plano tal, e aí eu marquei minha cirurgia, só que não fiz minha cirurgia no mês que era para fazer. E aí marquei para outro mês, só que agora eu cheguei para fazer a cirurgia, não deu para fazer porque minha pressão subiu muito. Eu tava tranquila, para mim eu tava tranquila, mas minha pressão tinha subido muito. E aí o médico teve que me suspender, né, da cirurgia, e eu vim para casa novamente. Não pude fazer minha cirurgia por causa desse problema. Mas aí já tô tratando, já passei pelo profissional, e já tô tratando sobre isso para ver se eu retorno para fazer a minha cirurgia, que tá um pouco, né? Mas eu sei que Deus está no comando, no controle de tudo, e vai dar tudo certo. Eu tomo um anticoncepcional, eu não peguei aí o anticoncepcional para mostrar para vocês, é um pouco carinho, o nome dele é Gestinol, do anticoncepcional que eu tomo. Eu não sei se tem alguém aí que também toma o mesmo coisa, ainda continuo tomando para tratar, né, para eu não ficar sangrando, porque eu não posso sangrar durante esse período todo, eu não posso sangrar. Durante esse período eu não posso sangrar, eu tenho que continuar tomando o remédio, o anticoncepcional, consecutivamente, né? Até lá eu resolver a minha situação. Mas é sobre isso que eu quero falar com vocês, abordar esse assunto. Sempre vá para o profissional, gente. Nunca deixe de ir fazer seus exames de rotina. Nunca deixe de estar fazendo seus exames de sangue, ir para o ginecologista, porque doença, a gente não pede para ficar doente, mas acontece. Todo ser humano tá sujeito a isso, entendeu? E a gente, mulher, não pode deixar de ir para profissionais. A gente tem que sempre estar sendo acompanhada, sempre estar fazendo um exame de rotinas, para a gente descobrir o que a gente tem. Porque assim, ó, eu não deixei levar muito tempo. Eu fui logo procurar um profissional, porque eu comecei a observar, começa a observar, como a médica mesmo me falou, que o fluxo de sangue não pode ter coágulo de sangue. Teve coágulo de sangue, procure sua médica. Você não sabe o que você tem, se é um mioma, se é uma endometriose, tudo isso aí, entendeu? Então tem que ir procurar um profissional. Eu não demorei muito, graças a Deus, não demorei muito, procurei logo meu profissional. Porque eu ficava ruim quando chegava o dia, o tempo de meu fluxo de sangue descer. Eu ficava muito ruim, muito mesmo, muito. Entendeu? Eu sentia muitas cólicas. E outra coisa, cólicas consecutiva também não é bom. Tem que procurar um profissional para ver que essas cólicas. Eu tinha muita cólica. Tinha mês que eu tinha mês que eu não tinha mês que era de boa. Mas aí, como o fluxo de sangue começou a ficar muito intenso, a cada 15 dias eu tava menstruando, então isso já tava me deixando nervosa, aquela coisa toda. Então eu fui à procura de um profissional, graças a Deus eu consegui, né, muito mais rápido de descobrir, de ter o diagnóstico muito mais rápido, porque é um plano de saúde,
entendeu? Que é pelo plano de saúde, é uma coisa que foi muito mais rápido de eu conseguir fazer, de eu conseguir descobrir. E aí eu descobri, consegui fazer exames mais profundo, mais rápido também. Graças a Deus, eu descobri, e aí agora eu só tô assim na luta pra fazer a remoção, né? Porque o meu útero não tem mais jeito. Tem pessoas que só tirar os miomas, conseguem só tirar os miomas e tá tudo bem, consegue engravidar, ter filhos, né? Que eu tenho casos na minha família que tem pessoas que, graças a Deus, conseguiu engravidar, ter um filho, mas não pôde prosseguir aí, tirou, teve que remover também o útero. E no meu caso é diferente, eu nunca engravidei, não tenho filhos, e aí veio esse caso agora, e aí eu tenho que remover o útero, porque ele cresceu muito, elasteceu muito. Então, se você tiver observando o seu fluxo de sangue, vê que tá diferente, que tá com coágulo de sangue, procure logo um profissional e vá se cuidar. Porque ninguém pede para ficar doente, mas se você já tá com problema, procure resolver. Não deixe para amanhã, porque saúde não é. A gente não pode brincar com saúde. A gente pode brincar com qualquer coisa, gente, mas com saúde a gente não se brinca, porque a gente sem saúde, a gente não é nada. O ser humano, ele não é nada sem saúde, né? Procurar Deus e abaixo de Deus, a nossa saúde, em primeiro lugar. Então, porque o ser humano sem saúde não é nada. Principalmente tem pessoas, graças a Deus, eu tenho redes de apoio, graças a Deus meu marido me apoia muito. Eu não caí em depressão, entendeu? Não caí em depressão, graças a Deus, que abaixo de Deus, Deus me fortalece. Mas tem pessoas que não aguentam quando descobrem essas coisas, começam a cair em depressão. Tem principalmente mulher que quer ter filho, que quer ser mãe, e recebe diagnóstico desse, que ela não vai poder ser mãe, porque ela vai ter que remover o útero dela, porque ela tá doente, não tem como fazer nada aí, agora só Deus, né? E se Deus não curar, vai ter que ir para as mãos dos homens mesmo, porque Deus colocou os homens também aqui na terra para isso também, e vai ter que remover o útero. No meu caso, como eu nunca tive desejo, sonho de ser mãe, entendeu? Então eu não caí em depressão, não fiquei abatida, eu aceitei, eu fui logo aceitando, entendeu? E procurando seguir e ser acompanhada por profissionais, entendeu? E eu segui adiante e eu já fui nessa certeza que se precisasse tirar, eu ia tirar e ia continuar seguindo minha vida, entendeu? E aí eu tô seguindo minha vida, graças a Deus, eu tô aqui, Deus tem me sustentado e eu tô aqui, mas eu quero falar pra vocês, principalmente mulheres, né, que procuram um profissional pra se cuidar, vá fazer seus exames de rotina, porque é bom a gente saber, fazer nosso exame de rotina, porque a gente descobre as coisas, a gente tem como resolver. Quando você descobre logo, você tem como resolver, entendeu? Tem como resolver. Tem pessoas que fica tirando só os miomas, aí os miomas retorna de novo, aí tira o mioma. Então, mas chega um tempo que ela tem que remover o útero, porque de tanto tá mexendo, tem que remover, né? Aí não adianta. Mas aí, gente, fica aí alerta, viu, pra vocês. Eu vim aqui no canal falar sobre isso, abordar sobre esse assunto, que eu vejo as meninas às vezes abordando cada assunto assim, sobre doenças, várias doenças. Eu vim abordar também para vocês que procuram profissional, não é só porque as dores do passado fez você ter seu mioma. Não, procure um profissional, vá para o seu médico, procure seu médico, questione o seu médico, faça seus exames, peça mais exames específicos para fazer, faça, corra atrás, porque saúde é tudo abaixo de Deus. Você tendo saúde, você tem tudo. Entendeu? Você tem tudo. Saúde e sabedoria, você tem tudo. Então procure um profissional. Fica aí o alerta para vocês, né?
e que o vídeo é só isso aqui mesmo que eu tenho pra falar. E um beijo e até o próximo vídeo.